Salve, salve pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio de Comida Podcast. A gente vai falar sobre fome, saciedade e apetite, falando, claro, sobre determinantes na fisiologia, no ambiente e alguns distúrbios que esse sistema, quando alterado, pode gerar nos indivíduos. Meu nome é Diego Azuage, eu sou estudante de nutrição pela UFRN e esse podcast tem o objetivo, ou intuito, de trazer conteúdo científico e relevante para a população que queira se informar um pouquinho mais através da minha pessoa. Então, desde já, agradeço a sua atenção. Esse episódio vai ser dividido em dois. Então, essa vai ser a primeira parte, que a gente vai falar, vai definir o que é fome, saciedade e apetite. Claro, discutindo alguns aspectos. E no próximo a gente vai discutir bastante sobre a fisiologia e alguns hormônios que atuam nesse controle interno. Então, essa vai ser a programação dos próximos episódios, que eu quero construir um raciocínio que ao longo da temática do podcast vai ser a base de muitos episódios que eu quero construir aqui junto a vocês. Então, desde já, agradeço que você deixe o likezinho no Spotify, acho que é coração na realidade. Se inscreva no canal do YouTube e apoie o podcast da melhor forma fazendo isso aqui, que é ouvindo, entendendo e às vezes me mandando mensagem. Agradeço cada crítica que recebi dos primeiros episódios. Então, muito obrigado, pessoal que escutou. O pessoal fala muito como se a fome, a saciedade e o apetite fossem sinônimos, falam de forma muito distorcida. Se a gente está aqui justamente para reconstruir essa visão através de uma base mais científica, uma base, claro, humanista, e considerando não apenas mecanismos biológicos. É claro que mecanismos biológicos importam muito, e são muito importantes. Mas existem coisas que não são explicadas pela biologia, coisas das nossas abstrações, dos nossos ambientes atuais, que desregulam esse sistema de fome, saciedade e apetite. Então, claro, a gente tem que defini-las separadamente, entender como funcionam no nosso corpo, o que causa a fome, o que causa a saciedade, o que causa o apetite. E depois analisá-lo de forma um pouco mais biológica de fato, que vai ser a segunda parte do episódio. É um tema que é muito complexo em questão de estudar, em questão de volume de trabalhos que existem sobre o tema. Tem que abrir muito livro, tem que abrir muito artigo, mas eu quero trazer um conteúdo de qualidade, tá certo? Então, para que minha referência fique logo no início e não no final, como a última vez, eu utilizei o livro de Nutrição Comportamental, segunda edição, acho que era o terceiro capítulo que fala sobre isso, e a Fisiologia de Silverstone, se minha pronúncia não estiver errada, é isso aí, quando fala de mecanismos de fome e apetite. Primeiramente, tem que deixar claro que a fome, a saciedade e o apetite são sensações individuais, ou seja, cada pessoa sente diferente. O Joãozinho pode sentir de uma forma, a Maria sente mais fome do que saciedade depois de comer. Tem questões fisiológicas que atuam e são muito relevantes. Tem vezes que é explicado pela própria biologia, claro, tem vezes que é explicado pelo próprio ambiente que a Camila, que a João, que o Carlinhos passaram ao longo da sua vida, que moldaram os comportamentos pessoais de fome, saciedade e apetite. Então vamos definir primeiramente o que é fome. A fome é uma necessidade primária dos animais. Uma necessidade primária porque as nossas células não produzem para si próprias o alimento que elas precisam para viver. Quem faz isso, por exemplo, é planta. A gente não faz fotossíntese. As plantas utilizam a luz solar e criam através dela, através de processos químicos, os carboidratos que elas vão utilizar, carboidrato e lipídio, que elas vão utilizar para se manter vivas. A gente não é planta. A gente é um animal e, como todos os animais, a gente consome energia de fontes animais, de fontes vegetais, e vão fazer que o nosso corpo consiga fazer as suas reações necessárias para se manter vivo. Então, sim, é uma necessidade. A fome é uma necessidade
não seletiva. O que significa isso? Quando você sente fome, realmente sente fome, a gente já vai diferenciá-la da apetite, você come o que tiver na frente. Pessoas, por exemplo, que ficaram perdidas no meio da selva, que realmente sentem fome, são pessoas que comem coisas que a gente não comeria normalmente. A gente tem uma seleção muito importante na hora de escolher os alimentos. E essas pessoas, nesses contextos, se tem que comer formiga, come. Se tem que comer, tem que lamber uma pedra que tem um pouquinho de mel, eles lambem, sem nenhum problema. Por quê? Porque a fome é necessidade. Você não pensa, você se estressa. Quando você reprime uma necessidade primária importantíssima quanto à fome, seu corpo se estressa. Você gera um estresse no seu corpo que vai direcionar a sua energia para achar comida. Sendo que para trazê-lo para a nossa cidade, não deixá-lo na ideia de algo muito do mato, do passado, da nossa, claro, da nossa própria evolução, que é muito importante, a gente aprendeu a ter sinais de fome. Claro, a gente aprendeu a sentir fome. A coisa é que a gente não deixa que chegue no ponto máximo, a gente antecipa a fome através do horário. Então a gente aprende a comer em certo horário, a gente aprende a ter fome em certos horários. Um exemplo aqui, o pessoal aqui no Brasil toma o almoço às 12 horas ao meio-dia. Meio-dia todo mundo está comendo, se não antes. Eu aprendi a sentir fome, mais ou menos, o meu corpo sente fome mais ou menos 1 hora da tarde, 1 hora e meia, e eu não tenho tanta fome nem apetite às 12 horas da tarde. Isso é uma coisa que a gente aprende, que a própria rotina, que os próprios hábitos que a gente vai criando condiciona com o comer, ou com a falta de comer também, claro. Então depende do horário, depende do ambiente, depende das pessoas, em geral, depende do contexto. Claro, a fome de forma crônica termina gerando desnutrição, porque como eu falei no início, a gente não é planta, a gente não, ou alga, a gente não produz as nossas principais fontes de energia. A gente consome. Então, em casos crônicos, de fato, gera desnutrição, porque você não produz, você deixa de produzir vitaminas que somente conseguimos na dieta, chamadas, por exemplo, vitaminas essenciais. A gente deixa de ter acesso a aminoácidos essenciais que a gente não produz e que terminam trazendo consigo problemas de desnutrição. Então, de fato, a fome crônica pode levar à desnutrição. Uma coisa importante, muito importante, é que hoje em dia a fome tem se visto como um objetivo de ser alcançado. Isso aqui é muito importante, então presta muita atenção. A fome tem se divulgado como se fosse um objetivo a ser alcançado e a gente não passa mais fome por questões biológicas, por questões físicas, vamos dizer assim, melhor. A gente passa fome porque um influenciador falou que passar fome é legal. E você pode pensar, Diego, você está exagerando. Eu não estou exagerando. Pensa quantas pessoas passam fome, deixam de comer por 2 dias, 3 dias, por questões meramente cognitivas. Gente que tem distúrbios alimentares muito fortes, que deixam de ingerir comida por longos períodos de tempo e vivem com esse estresse instaurado de forma crônica, que pode, claro, aí com um psicólogo e junto um trabalho multidisciplinar, pode-se pensar em um distúrbio alimentar que as pessoas passam. Então, a gente deixa de pensar fome apenas por questões físicas, de acesso mesmo. A gente, hoje também a nossa sociedade deixa de comer por questões cognitivas. Isso é muito, muito comum. Quantas amigas, quantos amigos, principalmente mulheres, um público que sofre bastante transtornos alimentares por questões culturais e sociais. Quantas pessoas você não escutou falando que deixou de comer há 3 dias, há 2 dias, porque quer emagrecer? É isso, gente. Vão linkando as coisas. Lembra daquele amigo, lembra daquela amiga que falou que tá na dieta de não sei o que e que não respeita nada sinais de fome, nem sinais de saciedade? É isso aqui.
Então, a pessoa aprende a deixar de sentir fome. Isso é um aprendizado. Nosso cérebro também pode aprender a que sentir fome é o normal. Como a gente sacia a nossa fome é através do volume de ingestão. É a principal estimulação que vai cessar a fome. Não é o único, claro, também depende da qualidade do alimento. Mas o volume de ingestão, a falta de volume de ingestão, principalmente, é o que vai estimular a fome. Então, por exemplo, quando você come, as paredes do seu estômago são pressionadas pelo alimento. Isso estimula a liberação de hormônios que vão falar para o seu cérebro sinais de saciedade. Vão ser entendidos no seu cérebro como sinais de saciedade. E aqui eu vou deixar um parêntese muito relevante também. As pessoas que fazem jejum intermitente, tem gente que faz porque, de fato, por questões de rotina, por questões de que não sentem fome na manhã, no horário da manhã. Minha melhor estratégia, meu melhor conselho generalista, tá certo? Não, isso aqui não é individualizado, isso aqui não é consulta. Meu maior conselho geral é que vocês tenham uma estratégia para ter a comida pronta. Ou seja, você deixa a sua comida já preparada e que a facilidade de botar essa comida, por exemplo, num micro-ondas e depois ter a comida, vamos dizer assim, pronta para o consumo, então deixa as coisas mais planejadas. Do mesmo jeito, por exemplo, a ida para o mercado, tenta ir com a barriga cheia, porque justamente esse estresse, né, entenda estresse aqui como o reprimir de um estímulo primário que é a fome. Traz consigo decisões mais impulsivas, então, para evitar essas decisões mais impulsivas e de fato ter um pouco mais de base cognitiva, é importante que você deixe as coisas bem ordenadinhas, bem organizadinhas, ir para o mercado sem fome, para evitar comprar coisas que você provavelmente nem precisa, nem quer comprar e que não fazem parte do seu planejamento alimentar. Isso é muito importante. Então, já deixei duas estratégias, não somente para o jejum, também para ir para o mercado. É bem importante que você vá saciado depois de comer, depois de uma boa refeição, e você vai menos impulsivo a comprar coisas desnecessárias para o seu planejamento alimentar, claro, a não ser de eventos ocasionais. Agora, claro, a gente sai um pouquinho da fome e vamos falar sobre outro tipo de fome. Então a gente vai sair um pouquinho dessa fome mais biológica e a gente vai trazê-lo para uma coisa que eu vou passar muito tempo do episódio falando sobre ela, que é a fome hedônica. Ué, você não falou fome, apetite, saciedade? Pois é, fome hedônica é apetite. Apetite é seletiva e tem a principal, o principal objetivo da sensação de prazer e de bem-estar. Então tem a ver com desejo, tem a ver com palatabilidade, com sabor e preferencialmente doce. Entendi. Por que principalmente doce? Já parou para pensar isso? Tem uma razão biológica para a gente sentir esse viés de preferir, a gente tem esse viés de preferir alimentos doces. Por quê? Você já parou para pensar qual foi o primeiro alimento que a gente consumiu na nossa vida? Leite materno. Leite materno é doce. Primeiro contato da nossa do nosso paladar, da nossa boca, da nossa sensação, da nossa língua, foi um alimento doce. Isso tem muita significância na questão evolutiva também, porque justamente por a gente ter se acostumado a preferir alimentos doces, porque a gente amamanta, bom, hoje em dia é exclusivamente por pelo menos 6 meses, de forma exclusiva, leite materno, e depois cada caso um caso, né? Mas pode ficar amamentando e fazendo introdução alimentar, claro. E claro, e depois, durante o nosso desenvolvimento, a gente
é exposto a novos sabores que não são necessariamente doce e salgado. Senão a gente consome alimentos que são amargos, que são azedos e que não são tóxicos. Por que eu tô falando que não são tóxicos? Porque foi selecionado que a gente não gostasse do amargo, que causasse essa reação zzz. Sabe aquela reação quando você comeu pela primeira vez uma azeitona? Pela primeira vez. Cara, calma aí, pega YouTube agora mesmo, pega YouTube, procura um bebê chupando limão pela primeira vez. É a coisa mais fofa que existe. Essa reação clássica tem sentido evolutivo, que é evitar que você consuma coisas que podem te fazer mal. Só que hoje, com as nossas tecnologias, as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos tempos, esses alimentos deixaram de ser tóxicos. E agora a gente pode consumi-los de forma normal e desenvolver uma tolerância para isso. Então, a minha recomendação hoje também, nessa questão de palatabilidade, é que você se exponha, quando puder, claro, a novos sabores, a novos estímulos, a um amargor mais forte, a um café sem açúcar. Eu falei do café sem açúcar no primeiro episódio. E que ao longo do tempo você vai criando uma tolerância e aquela azeitona que você não conseguia comer porque era muito azeda, azeda não, é amarga, é amarga. E aquela azeitona que você não conseguia comer porque era muito amarga, hoje em dia você consegue e está acostumado com esse sabor. Então, se expõe a essa palatabilidade. Mas agora, voltando, a gente está falando sobre apetite, sobre a palatabilidade. O sabor tem sido alvo de críticas por causa de que você não pode desfrutar de comida. Tem muita gente que tem essa visão de mundo e propaga isso na internet, que você não pode comer coisas saborosas porque intrinsecamente o alimento está o mal, está o pecado. E a verdade é que não funciona bem assim. É muito importante para nós a questão do sabor, a questão do desejo de comer o alimento. Então vou falar um pouquinho do mecanismo. Se fala muito desse neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina não é o neurotransmissor do prazer. Isso aí é errado. Isso aí é uma coisa que você vê em livros de neurociência dos anos 60, 70, sei lá quando foi descoberta. Hoje a gente sabe que a dopamina é o neurotransmissor da motivação, do motivo para você fazer alguma coisa, e depende da área que a gente está falando, claro, porque dopamina no nosso cérebro atua de formas muito diferentes. Então a gente está falando, claro, da dopamina mesolímbica, que está relacionado com o prazer, mas não o prazer propriamente dito, é a procura do prazer, o motivo do prazer. E o que acontece hoje? Esse sistema é explorado pelo produto industrializado. Falo mais, não é produto industrializado, é o produto ultraprocessado. A gente falou isso no primeiro episódio do podcast. Bem importante que você entenda a diferença entre isso aí. E com isso, tem muita gente que fala que por causa dessa liberação muito grande, a gente tem vício em comida. A gente desenvolve vício em comida. Isso é uma coisa que não tem sustentação. Eu vou fazer um episódio sobre isso. Não é o momento de falar sobre isso. Porém, é importante deixar claro que não existe vício em comida. E é uma coisa que muita gente fala na internet, de forma muito simplificada até. Mas o que estou querendo dizer é que esse sistema, esse mecanismo, tem sido explorado pela indústria dos alimentos que fazem alimentos ultraprocessados, que deixam os alimentos hiperpalatáveis, que são alimentos que, nesse grupo dos ultraprocessados, termina fazendo mal para o nosso corpo de forma geral. A gente usa o mesmo sistema dopaminérgico num ambiente totalmente diferente daquele que foi selecionado. Isso é muito importante entender, porque é o mesmo sistema que os nossos ancestrais tinham 120 mil anos atrás, por exemplo. Os nossos ancestrais sentiam o mesmo desejo pelo doce que a gente. Somente que hoje a gente tem acesso muito forte a esses alimentos, que fazem mal para a gente e que têm sido bastante relacionados com o aumento da obesidade e de aumento de peso e outras coisas
que fazem mal para o nosso organismo. Isso aí se chama incompatibilidade evolutiva. É um termo que, se não mal me engano, foi cunhado por Robert Sapolsky, o autor de Behave. Não tenho certeza dessa última informação, mas eu escutei por ele pela primeira vez esse assunto, né? Então, a altíssima disponibilidade ambiental que a gente tem hoje desses alimentos, de fato, pode aumentar o volume do nosso apetite, do nosso desejo por doce. Mas isso não significa que causa vício. Pronto. Outra característica da fome hedônica, né, do apetite, é que esta é sensível ao estresse. Vamos dar um exemplo de comer emocional. Vou dar 2 exemplos de um comer emocional, que está relacionado com o apetite. Primeiro caso, você brigou com seu namorado, você brigou com sua namorada, e o que os filmes ensinam pra gente? O que a gente vai fazer? Assistir filme romântico comendo sorvete. Você cria um apetite para isso. Você tem uma seleção específica. Olha isso aqui é muito importante. Uma seleção específica do alimento que você quer comer. Você quer criar esse contexto enquanto você chora e vê Julia Roberts casando com outro cabo. É isso. A gente aprendeu a fazer isso. E do outro lado, o outro exemplo, você terminou a faculdade, você foi ascendido no trabalho, e você recebeu uma notícia muito boa. Que você faz? Vai para um restaurante e celebrar com alimentos, com comida, por questões culturais, porque a gente come também por essas coisas. A gente sente apetite, então você fala: nossa, hoje eu quero comer pizza em determinado restaurante. Hoje, para celebrar essa comemoração desse momento muito importante na minha vida, eu quero que a gente vá para um determinado local, um determinado restaurante, e a gente cria outro contexto totalmente diferente primeiro, de uma seleção alimentar muito específica. Você fica com apetite de algo, com desejo de algo. Porque a gente se regula também pela comida emocionalmente, como dei o exemplo de você que tá chorando por causa da briga com seu namorado, comendo sorvete, sozinho no seu quarto, trancado, assistindo um filme de Julia Roberts. A gente regula as nossas emoções pela comida, isso é chamado comer emocional. E não, claro, depende apenas de grandes coisas, pequenas coisas do nosso dia a dia, pequenas coisas do nosso dia a dia, modulam esse estresse e a necessidade de comer. Então, nos dias mais estressantes, a gente se deixa levar por um comer mais emocional. E claro, eu tenho que falar algo muito óbvio, mas o prazer em comer e o sabor são inseparáveis. E a intensidade, pronto. E a intensidade do estresse, né? A intensidade do estresse pode prever quão prazeroso pode ser o nosso alimento que a gente vai ingerir. Então, no momento que você está muito estressado, de fato pode comer maior volume, sem atenção. Todo mundo é vulnerável a isso. Então, criar estratégias para ver como isso pode ser trabalhado, administrado, regulado, é importante. É muito importante. Porque a gente vive numa sociedade de estresse crônico. E como a gente lida com o estresse é tão importante quanto a própria fonte do estresse. Tá entendendo? Entendeu o raciocínio? A fonte do estresse é importante? É. Tem que ser entendida aí com o psicólogo, com tudo, mas a forma como você lida com o estresse é muito importante também. Porque você pode fazer coisas que lá na frente te deixam mais estressado pelas consequências que você fez agora. Tá entendendo a linha do raciocínio? Então, o apetite é modulado também pelo estresse. A gente usa a comida como um mecanismo de fuga. E claro, não posso deixar de falar isso aqui. Isso aqui é uma das coisas chaves também do episódio. Você que vai para uma nutricionista, você que nunca foi para um nutricionista, é muito importante, muito importante, que você desfrute o que você está comendo. Que você aprenda a gostar do que você está comendo. Isso aí é tão importante quanto as calorias que tem um alimento,
é você aprender a gostar das coisas que você tem que comer. O sabor é muito importante. O prazer em comer é muito importante. São coisas inseparáveis, beleza? Então a gente falou bastante sobre o apetite e a gente vai falar no último mecanismo. A gente vai falar agora sobre a saciedade. A saciedade parece muito simples, né? Mas é a perda da sensação de fome. Sendo que não é somente isso. Não vem apenas com isso, porque quando você regula uma necessidade primária, vem junto também uma recompensa do corpo. Então você comeu algo que você, por exemplo, algo que você gostou, essa sensação de saciedade é definida com uma plenitude, um bem-estar, uma plenitude gástrica. Sendo que, claro, isso aqui não é uma coisa de branco e preto. Isso aqui não é uma coisa dicotômica. Tô com saciedade, agora tô. Não, é uma coisa que você vai atingindo. Como essa barra de carga que tem o Windows, sabe? É uma coisa que vem por porcentagem. Também não é legal ficar 100% saciado. Fica muito cheio. Fica estufado demais. É legal ficar num grau de saciedade que você se sinta bem, que você entenda, nossa, já estou pleno, estou me sentindo bem com a comida que eu comi agora. Já meu corpo me sinalizou que estou sentindo saciedade. A gente vai ver no próximo episódio quais hormônios atuam nesse sistema. Sendo que tem muita gente, muitas das pessoas, que não sabem quando sentem saciedade. E comem até que, sabe, vai explodir o estômago. Comem até esse ponto. Claro, aí a gente está falando sobre um comer desregulado, sobre um provável distúrbio alimentar, mas não necessariamente tem que chegar até lá. Tem gente que, por exemplo, para dormir, já escutei esse caso, tem que comer, sim, 1,5 kg de comida. E se sentir assim estufado, assim, pesado. Esse nível de saciedade provavelmente não é legal. Agora, pode ser prazeroso para o indivíduo, porque dá sonolência, você fica meio letárgico, fica meio sonolento. Mas, por exemplo, se essa sonolência chegar numa hora que você não precisa, que você precisa estar mais disposto, você concorda comigo que não é legal se sentir dessa forma, totalmente saciado? Você tem que estar saciado, evidentemente. É muito importante para a sua própria regulação de ingestão. Mas comer demais também não é gostoso, não é prazeroso. Então a saciedade entra nesse intervalo, nessa faixa, que você já se sente bem. Nossa, não quero mais, já estou bem, entra mais nada. Isso é saciedade. Sendo que, aqui vem a coisa que muita gente não fala, não é que não fala, é que não dá importância. Aqui é o ponto que muita gente não dá importância. É que a saciedade não depende apenas, a nossa fome, apetite e saciedade, não dependem apenas de sinais internos. Como falei, a fome também é aprendida, né? Apetite também é aprendido. E claro, a saciedade se aprende. Se aprende a sentir saciedade. Então, questões ambientais podem fazer que essa saciedade chegue mais demoradamente ou chegue rápido demais. A disponibilidade é muito marcante para alcançar a saciedade. A qualidade do alimento é fundamental para ver se você vai alcançar mais rapidamente ou menos a saciedade. Então, claro, o que você está comendo? É a pergunta que fica e que está respondida no primeiro episódio. O que você está comendo? Quais alimentos você está comendo? Quais alimentos deixam você com mais saciedade? Quais alimentos deixam você com menos saciedade? Que hora você está comendo esses alimentos? Como a gente organiza esses alimentos ao longo do seu dia? São coisas que o nutricionista qualificado vai trabalhar com você e vão organizar direitinho para que você sinta saciedade, claro, e sinta apetite. E, claro, evitar sentir fome. A gente não quer que o paciente fique morrendo de fome. Quer que o paciente fique entre apetite e saciedade. É estressante ficar com fome. Falei lá no início, né? A gente quer, tô falando o
que eu quero pra mim, também tô sendo bem egoísta. Eu quero conseguir regular quando sinto apetite, quando sinto saciedade. E quando sinto fome, como faço para chegar à saciedade. Claro, repito, tem questões além da nossa fisiologia que marcam isso, são chamados determinantes. Então vamos lá, você está num almoço com a família. Você comeu pra caramba. Sabe aquela comida de vó? Você comeu pra caramba, tá cheio, não entra nada. Zerou, fechou. Pronto, alcancei a saciedade. A saciedade plena. O que acontece? A avó traz uma sobremesa. E tem que comer. E fala, filhinho, bom, não sei como chamavam sua avó pra vocês, né? Dieguinho, come esse bolinho que eu fiz pra você. E aí você já ativa outro sistema, que a gente vai falar da dopamina, tudo, que o próprio alimento gera em você a vontade de querer comê-lo. E aí você tá mexendo, claro, no sistema de saciedade. Não depende apenas, fique claro, cara, fique claro, tem que ficar claro isso aqui. Não depende apenas da sua fisiologia. Claro que depende da fisiologia, mas depende de outras coisas ambientais que quando você bota na frente um produto chamativo, um novo produto, comida, né? Uma pressão social, uma avó que com muito carinho fez o bolinho, você vai ceder a essa fome por outros mecanismos. Então, para resumir essa última parte, né? Tem uma frase que resume muito bem, essa frase está no livro de Nutrição Comportamental, eu adorei essa frase. Parar de comer não depende apenas de sentir saciedade, mas também de fenômenos psicossensoriais, cognitivos e neuronais. Então, vamos debruçar essa frase. Parar de comer não depende apenas de sentir saciedade. Isso aí já bota no chão aquela ideia de que, né, o pessoal fala assim, obeso tem que deixar de comer, só fechar a boca e resolver a obesidade. Pronto, o cara não estudou saciedade corretamente. Não sabe o que é saciedade. Não sabe que saciedade não para apenas por isso. Depende. Psicossensoriais. Então depende da cognição, de como você vê o mundo, de como você vê o bolo, que você pode ver o bolo como uma coisa saborosa que a vovó preparou, mas se você for outra pessoa, com outros contextos, com outra vida, você pode pensar que a avó tá querendo te matar porque tá te dando um bolo cheio de açúcar. Tá entendendo? Depende da cognição, depende de como você vê o mundo. Depende, claro, da vontade que você tem de comer do bolo, da experiência passada que você comeu o bolo de vovô. Tá entendendo que não é simples? E como a gente vai ver na segunda parte do episódio, esses mecanismos trabalham em conjunto, mas são independentes. Você pode estar caloricamente bem nesse sentido, mas por outro mecanismo, né, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhado no seguinte bloco, você abre espaço no estômago. É desse jeito. Neuronais, através da dopamina, claro, através de outros neurotransmissores, através da experiência passada, através... Tem muita coisa, cara. Se você tem maior curiosidade, se você tem mais curiosidade sobre esse tema, já falei as referências lá no início, mas também procura sobre os determinantes da ingestão alimentar. Bota no Google, cara. Procura na internet determinantes do comportamento alimentar. Você vai se debruçar com um monte de coisas que, como eu falei, estão relacionadas com nossa individualidade, com nossa cultura, com nossa sociedade. Você vai ficar impressionado porque a gente pensa que, nossa, eu tô com fome, nossa, eu tô com apetite de comer isso aí. Por que você sente apetite sobre isso aí? O que causa? Por que você sente fome? Por que você sente apetite? Porque você sabe que isso vai te causar prazer. Você, por exemplo, vê uma pessoa que comeu esse alimento e viu que ela é feliz. Isso aqui é bem legal de falar. Você para pra pensar isso aqui. Isso aqui é um parêntese rápido. E para fechar essa primeira parte.
Os alimentos ultraprocessados não falam que são saudáveis, a não ser de questão de life well e fitness e tal, whey protein e tal. Fuja um pouquinho da regra, mas via de regra. Os ultraprocessados nunca falam que fazem bem. Eles falam que são gostosos. Eles falam que você vai melhorar como pessoa quando consuma, você vai atrair aquela menina que você tanto gosta, aquele menino que você tanto gosta. Sempre uma coisa muito legal quando você vai ingeri-los. Mas será que é saudável? Será que isso respeita apetite? Será que isso respeita a sua fome? Será que isso respeita a sua saciedade? É uma coisa que você tem que se perguntar. Pense na qualidade, pense nas coisas que a gente falou ao longo desse episódio. Vão fazer muita diferença na sua vida. E principalmente para a compreensão do seguinte capítulo, da segunda parte, aliás, do episódio, que a gente vai debruçar um pouquinho mais na fisiologia, de fato. Ah, Diego Massa, eu não sou da área da saúde, não me importo em saber quais são. Eu recomendo muito assistir, mesmo que eu vou deixá-lo para que você entenda o conteúdo, certo? É importante isso, é importante trazer o conhecimento que eu estou estudando com livros bastante complexos, com livros muito complexos que me termina iluminando um pouquinho sobre a área, sobre essa área tão bonita que é a nutrição. Para mim é muito importante, para mim é relevante trazê-lo para vocês de uma forma mais descomplicada. Vocês não vão se importar qual gene atua. Sou eu que tenho que saber. Sou eu que tenho que saber. Sou eu. Você tem que saber como isso impacta na sua vida e por que você tem que prestar atenção nessas coisas. Porque alimentação saudável respeita, sim, fome, saciedade e apetite. Se você não respeita a fome, saciedade e apetite, você não está se respeitando. Você não está honrando o seu corpo. É desse jeito. Espero ver você na segunda parte do episódio. Sei que vai ficar muito, muito legal. Então, desde já, agradeço a sua atenção. Daqui a pouquinho a gente se vê. Abraço.